vento, tempo fechado. E essa vai ser a cara realmente aí do nosso, a gente pode dizer do nosso primeiro dia de inverno, propriamente dito, né? Vai ser de tempo instável, aí com céu encoberto, com chuva por alguns momentos. Chuva, né, que pode, por alguns momentos, até mesmo se intensificar um pouquinho mais e ocorrer associado a algumas trovoadas. Assim como eu falei no boletim anterior, né, a gente não tem previsão para tempestades fortes, não é isso. No máximo, alguma trovoada pode passar aí pelos arredores do litoral sul do estado. Nesse momento, toda a parte mais intensa da instabilidade, mais ativa, está localizada entre o sul do Paraguai, ou o extremo oeste e oeste catarinense. Naquela região, a chuva ocorre associada, então, a essas trovoadas, como eu falei. E essa instabilidade vai longe, né, Moura? A gente deve ter aí pelo menos o dia de amanhã, que é quinta-feira, com o tempo bastante fechado, com condições para chuva. No decorrer, já no final do dia de hoje, já começa a querer se organizar um sistema de baixa pressão e uma banda frontal, ou seja, nada mais é do que uma frente fria novamente, começa a se organizar associada a um sistema de baixa pressão no oeste do Rio Grande do Sul. Essa banda frontal vai acabar passando por nós aqui em Santa Catarina só lá na sexta-feira. E por que eu estou contando tudo isso, né? Porque no decorrer do dia de amanhã, a instabilidade tende a recuar um pouco mais ali para o estado vizinho, mas, né, tudo na vida tem um porém, vocês aí no litoral sul estão muito próximos do estado vizinho. Então, para vocês, ainda permanece uma condição para chuva, principalmente ali no decorrer da tarde. De manhã pode dar uma trégua, né, essa chuva, mas da tarde para a noite retorna a condição para chuva, e aí sim, a chuva aí com alguma trovoada, até mesmo com algum risco de temporal. E essa condição de chuva, ela se estende para o restante do estado no decorrer lá da sexta-feira. Muito bem. Então, né, sexta-feira a gente amanhece com tempo instável, com chuva, boa parte do dia com chuva, tendendo ou podendo essa chuva, né, cessar mais lá para o final de semana. Mas, de qualquer maneira, assim como eu já dava essa péssima notícia no boletim anterior, vamos ter aí um feriado prolongado e o final de semana também com variação de nuvens e uma pequena possibilidade com alguma chuva, principalmente nos extremos dos dias. Muito bem. A dona de casa aqui está perguntando para a Francine quando é que pode pintar um solzinho para lavar roupa. Tá complicado, né? Eu estou esperando ele também. Para vocês ainda é mais difícil do que para mim. Mas, a princípio, assim, ó, a maior chance que a gente teria seria amanhã de manhã, né? Quando a gente espera essa aberturinha aí. Mas depois, também de tarde, o tempo já tende a fechar um pouco mais com condições para chuva. Mesmo com essa condição de poder abrir um pouquinho amanhã de manhã, o ar vai permanecer bastante úmido, vai ficar aquela sensação de abafamento, sabe? Esquenta e fica abafado, para depois vir essa chuva da tarde para a noite de amanhã. Por isso, também para o final do dia de amanhã a gente não pode descartar a possibilidade de algum temporal isolado. Muito bem. Então seria mais ou menos esta a tendência para o feriado e também para o final de semana. Então, um tempo úmido então, né, Fran? Úmido, né? A gente vai permanecer sempre com bastante nuvens, por isso que nenhum dos dias a gente pode dizer, não, esse não tem chuva. Porque vai ter sempre nos rondando aqui uma certa instabilidade, uma certa umidade. Perfeito. Muito bem. E aí o final de semana, então, você já trouxe as informações. Como é que a semana deve iniciar aí, mais ou menos extraoficialmente, como você falou que está difícil, né, se fazer alguma previsão? A gente está, Moro, numa situação de bloqueio atmosférico, né? E bloqueio pode ocorrer de duas formas. Ou ele deixa o tempo seco sem chuva, ou ele deixa o tempo chuvoso, né? E essa condição de bloqueio, ela está complicada de se quebrar, viu? Ela está complicada de se desconfigurar. Então, até a princípio, a gente deve ter uma trégua ali entre segunda e terça-feira, tem indicativo de ter uma trégua dessa chuva, mas já com indicativo de voltar a chover. Isso para o litoral sul do estado, não estou nem falando do restante de Santa Catarina, tá? Então, segunda e terça se teria aí uma trégua na chuva, então o tempo ficaria um pouco mais firme, ainda com bastante nuvens, mas um pouco mais firme, e retornaria a condição para chuva lá na quarta-feira, e aí se estende aí pelos próximos dias também. Eu estava olhando a pedidos, né? Olhando o modelo de 15 dias, e não gostei muito do que eu vi, não, assim, né? A gente vai ter com exceção desses 2 dias daí, de segunda e terça, o restante sempre tem alguma chuvinha rondando o nosso estado, o que também nos indica a possibilidade da gente permanecer sob a influência desse bloqueio atmosférico. Então, ou seja, né, dessa próxima quinzena aí de hoje até o dia 6 de julho, a gente não tem indicativo de um período prolongado sem chuva, de um período seco,
Tem sempre alguma chuvinha rondando Santa Catarina.